Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora, com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Nosso abraço, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade. Estamos aqui mais uma vez, eu, Aloísio, comigo, Eduardo Araújo e Maria de Fátima Miranda. Um pouco mais animada, né? Tá, hoje veio com uma animação plena, certo? Às vezes ela fala assim, Maria de Fátima, parece que está no velório. Bom, então nós recomeçamos, certo, nossa conversa aqui a respeito dessa obra, O que é o Espiritismo. Só fazendo um pequeno retrospecto, nós pulamos o que tem algumas edições que tem um histórico, né, uma biografia, né? Biografia de Allan Kardec realizada por Henri Sauce. Como existem algumas e não existem todas, nós pulamos isso e aqueles que estiverem interessados depois podem buscar essa biografia, que é muito interessante porque coloca com muita propriedade muitas das características do nosso codificador. E nós então vamos iniciando hoje o primeiro diálogo, porque no capítulo 1 tem uma pequena conferência espírita. Nós temos 3 diálogos, do crítico, do cético e do religioso. Então, são diversas posturas de cada um de nós, né? Porque Kardec, ao realizar essa obra, ele procurou colocar as características daqueles que necessitam abrir as mentes, raciocinar, refletir a respeito da proposta espírita. E a resposta de cada um pode ser do crítico, do cético ou do religioso. Então ele tece esses 3 diálogos aqui, que é muito interessante nós acompanharmos e refletirmos a respeito. Então, o primeiro diálogo diz respeito a uma posição do crítico. O que é a posição do crítico? A posição do crítico é aquele que está fechado a mudanças de entendimento. Então, ele apenas aceita aquilo que ele traz com ele como a sua verdade. E não aceita nenhuma argumentação, nenhuma proposta, nenhuma reflexão, nenhum raciocínio que contrarie aquela proposta que lhe vem. Então é muito interessante nós acompanharmos esse diálogo em que Kardec se coloca como Allan Kardec e aquele que é dado com uma postura do crítico é colocado como o visitante. Então vamos lá. Você pode ler isso com a sua voz animada? Certo? Vamos. Primeiro diálogo, o crítico. Visitante. Confesso-vos, caro senhor, que a minha razão recusa admitir a realidade dos fenômenos estranhos atribuídos aos espíritos, persuadido que estou de estes não terem senão uma existência imaginária. Entretanto, eu me curvaria diante da evidência se disso tivesse provas incontestáveis. Por isso desejo merecer-vos a permissão de assistir somente uma das suas experiências, uma ou duas experiências, para não ser indiscreto, a fim de convencer-me, caso seja possível. Merece um comentário. Merece. Vai, comente, vai. Pois é, né? Ele vai dissimulando aqui, né? Ele não admite que já tem uma posição fechada, preconceituosa até,
por isso que está refratário, né? E quer que o outro prove a ele aquilo que ele está dizendo que não existe. Quando, na realidade, se ele é inteligente, ele tinha que ter os argumentos que dessem lógica ao seu entendimento. Não, e quer que isso ocorra em uma ou duas, no máximo. Não é? Como se fosse uma ciência limitada e muito simples de ser alcançada. É como se nós fôssemos fazer uma crítica sobre a medicina assistindo a uma ou duas cirurgias. Realmente. E Allan Kardec, então, retorna em cima disso com uma argumentação. Desde que a vossa razão repele o que nós consideramos irrecusável, vós a crede superior às de todas quantos não compartilham de vossas opiniões. Longe de mim o pensamento de duvidar do vosso talento e da pretensão de supor minha inteligência superior à vossa. Admite, pois, que eu esteja iludido. É a vossa razão quem vos diz, e não falemos mais nisso. Quer colocar alguma coisa, Aloysio? Não, é o que nós já colocamos anteriormente, né? Essa postura que é realçada aqui por Kardec, é lógico que esse diálogo aqui é um diálogo que foi estabelecido por Allan Kardec para demonstrar posições daqueles que, vamos dizer assim, não aceitam por posturas pré-concebidas, certo? Então não adianta. Se você não aceita a argumentação, não adianta você discutir, né? E é o que Kardec coloca. Vossa razão repele o que nós consideramos irrecusável. Então é uma questão tão clara, tão nítida, tão forte, certo? Que ela é irrecusável, mas o outro repele, é um direito dele, certo? E Kardec, dentro da sua posição, diz: não falemos mais disso. É interessante, porque Kardec, ele dá voz num discurso que era corriqueiro ele ouvir, né? Porque ele lidava com situações onde pessoas faziam esse argumento. Então, ele estabeleceu diálogos pertinentes à realidade que estava em volta dele, que eram os argumentos que traziam para ele os questionamentos. Ele só colocou aqui para não ficar repetindo a mesma história, atendendo às mesmas necessidades, mas era um discurso que ele estava habituado a ouvir no entorno daqueles que tinham essa postura do crítico. E isso vale para você que está aí nos acompanhando da sua casa, você que está nos ouvindo no seu radinho ou pela internet. Nunca tente convencer alguém a todo custo. Nós vemos a postura de Allan Kardec. Se o companheiro já tinha a convicção dele formada, Allan Kardec diz que ele ficasse com a opinião dele sem nenhum problema e a doutrina seguiria o seu caminho normalmente. Porque às vezes nós temos uma pretensão também orgulhosa de querer convencer o outro. De dizer, não, eu tornei ele espírita. Que a nossa verdade é irrecusável. Exatamente. Certo? Então, eu acho que o exemplo de Allan Kardec deve, calar fundo em todos nós, para que tomemos esse cuidado de não ficarmos tentando fazer prosélitos, isto é, buscando converter as pessoas. Se o companheiro é testemunha de Jeová e ele está feliz na sua igreja, deixa ele em paz. Ah, mas ele diz que a doutrina espírita é coisa do demônio. Sim, mas ele não fala por mal, é ignorância, ele não conhece. Como o próprio crítico tem a opinião dele ali formada e ele não consegue enxergar nada além daquilo que ele acredita. Então, deixemos as pessoas em paz. Agora, se a pessoa vier nos procurar, seja ela de qualquer religião ou sem religião, e pedir uma ajuda, perguntar o que diz a doutrina espírita sobre isso... Aí já é o cético. Aí sim. Aí já é o cético, aquele que é aberto a reflexões. Está buscando. O crítico é uma postura mais fechada, certo? É irredutível dentro das suas concepções, da sua verdade. Então, a esses não adianta você discutir. E isso é que a nossa doutrina nos ensina, que o espiritismo não faz proselitismo. Por que não faz proselitismo? Não tenta converter ninguém.
tá? É aquilo que o Eduardo levantou aqui. Se você for procurado, esclareça, tá? Mas você não procure converter ninguém, porque se você o fizer, você vai plantar dúvidas em alguém que tem a sua fé, tá? Que tem os seus princípios e que serão derrubados. E com que princípios ele ficará? Porque ele não aceitou o que você colocou e perdeu o que ele tinha. Então piorou a situação. Isso é uma total falta de caridade, né? Nós vemos pessoas que às vezes, diante de uma dor muito grande do outro, a perda de um ente querido, a pessoa vai ali doutrinar, ficar falando, achando que está ajudando, mas está atrapalhando, porque a convicção do outro, se o outro está em paz com o desencarne do seu ente querido, porque está na crença católica, na crença evangélica ou qualquer outra, deixa a pessoa, ela já está em paz. Você não precisa ir ali falar, não, porque tem umbral, porque tem as colônias. A pessoa vai ficar assim, meu Deus, o que essa pessoa está falando? Isso não tem o menor sentido. Agora, já vi situações, né, em velórios, por exemplo, de pessoas com outras crenças, que a pessoa até chega a nós e pergunta: dentro do espiritismo, como é que vocês entendem a morte? O que estaria acontecendo agora com meu ente querido? Aí a pessoa está te pedindo, a pessoa está sofrida, ela está questionando o que seria, né, essa vida após a morte dentro daquilo que o espiritismo enxerga. Então ela está aberta a ouvir, ela está aberta a buscar essa consolação. Não devemos nunca esquecer, né, o capítulo 15, se eu não me engano, Luiz Guigino sempre corrigindo, do Evangelho segundo o Espiritismo, é fora da caridade não há salvação. Não importa qual é a sua religião, precisamos estar atentos ao que Allan Kardec coloca aqui para o crítico. Não precisamos converter ninguém. Que a gente fique muito atento a isso. Eu vejo muito espírita cometendo esse equívoco, que é grave, né, de cair em discussões completamente inúteis, tentando convencer o outro de algo que o outro não vai compreendê-lo. Se a pessoa está bem, repito, se a pessoa está feliz na sua religião, que ela ali permaneça, ali é o lugar dela. Perfeito. Então, continuando. Olha, mas isso lembra uma vozinha que dizia, na hora do perrengue, né? Vocês estão brigando por quê? Estão discutindo por quê? Você tem certeza do que você está falando? Então por que está discutindo? Quem tem certeza não discute. Sua avó? Sua avó era uma mulher muito sábia. Você tem certeza? Então está discutindo para quê? Quem se está discutindo está querendo se convencer ainda. E aí vem uma segunda colocação desse visitante, né? E ele aí diz assim: entretanto, primeiro ele disse que queria assistir uma ou duas para que pudesse se convencer, né? E aí ele vem: entretanto, se conseguisses convencer-me, conhecido que sou como antagonista das vossas ideias, isto seria um milagre eminentemente favorável à causa que defendeis. Então, veja só, é o orgulho, né? Porque ele se coloca como alguém que é um grande conhecedor das colocações que são feitas pela doutrina dos espíritos, apesar de não conhecê-las, e se ele pudesse ser convencido a respeito da adoção disso, ou desses princípios, seria um milagre eminentemente favorável à causa espírita. Veja a postura de orgulho, né, de prepotência, né, dessa colocação que é feita aqui. E Kardec, então, argumenta. Lamento, caro Senhor, porém não tenho o dom de fazer milagres. Julgais que 1 ou 2 sessões bastariam para adquirir convicção? Seria realmente um verdadeiro prodígio. Eu precisei mais de 1 ano de trabalho para ficar convencido, o que prova que não cheguei a esse estado inconsideradamente. Além disso, não realizo sessões públicas e parece-me que vos enganaste sobre o fim das nossas reuniões.
visto não fazermos experiências com o fato de satisfazer a curiosidade de ninguém. O visitante. Não procura... Vamos comentar aqui. Ai, sim. É porque Kardec mostra aqui nessa sua argumentação que, na realidade, a doutrina dos espíritos ela merece, para que possa ser discutida, aceita ou rejeitada, mas ela merece um estudo mais profundo, porque a doutrina dos espíritos é uma ciência, certo? E como toda ciência, ela merece que nós nos dediquemos para compreendermos os seus efeitos, as suas causas, e que eles transcendem a vida material. Vamos ver que nós estamos lidando com seres que já estiveram entre nós, mas que hoje em dia vivem a vida espiritual. Então, é necessário, primeiro, que nós nos coloquemos nesta posição de refletirmos a respeito das argumentações e que nós busquemos conhecer cada vez mais para que possamos nos posicionar conscientemente. A doutrina dos espíritos não nos diz aceite porque é. Não é uma doutrina dogmática. Pelo contrário, a palavra que deve ser mais utilizada por aqueles que querem conhecer a doutrina é o porquê, seguido de uma interrogação. Sim. Por quê? Por quê? Porque nós queremos entender. O próprio Livro dos Espíritos nos diz, primeiro entenda, depois pratique. Então, é uma filosofia, um corpo de doutrina, é uma filosofia, é uma ciência, é uma religião ou moral, um código moral. Eu gosto mais do código moral, que nos leva a procurar entender, e o entendimento requer o quê? Dedicação, estudo, perseverança, busca. Então, isto é que cada um de nós temos como desafio na nossa caminhada para conhecermos melhor a proposta espírita e, com isso, nós adotarmos ou abraçarmos o espiritismo com confiança, com certeza e com segurança. Então, essa é a grande proposta espírita. Por isso é que o espírita estuda. Na introdução do Livro dos Espíritos, no 3º parágrafo, Kardec vai dizer exatamente isso. São precisos alguns anos para formar-se um médico medíocre e 3/4 partes da vida para formar-se um sábio. E querem, em algumas horas, adquirir a ciência do infinito, porque, na realidade, o fenômeno não convence e muito menos converte ninguém. Também é a proposta da doutrina. Perfeito. Continuamos? O Eduardo vai ler agora. Continuamos. Vamos botar o Eduardo para trabalhar. O magnetismo dele aí. E aí, o nosso crítico, estranha a posição de Kardec e vai perguntar ele o seguinte: não procurais, pois, fazer prosélitos? Porque normalmente é o que se imagina, que quem defende alguma ideia vai querer trazer pessoas para defender também. E Allan Kardec responde: para buscarmos fazer prosélito, para que buscarmos fazer prosélito quando não o quereis ser? Não pretendo forçar convicção alguma. Quando encontro pessoas que sinceramente desejam instruir-se e dão-me a honra de pedir-me esclarecimentos, folgo e cumpro um dever, respondendo-lhes nos limites dos meus conhecimentos. Quanto aos antagonistas, porém, que como vós têm convicções arraigadas, não tenho um passo para delas arredá-los. Atento a que é grande o número dos que se mostram bem dispostos para que possamos perder o nosso tempo com aqueles que não o estão. Estou certo de que diante dos fatos a convicção há de vir,
mais tarde ou mais cedo, e que os incrédulos hão de ser arrastados pela torrente. Por ora, alguns partidários, de mais ou de menos, nada alteram na pesagem, pelo que nunca me vereis incomodado para atrair às nossas ideias aqueles que, como vós, sabem as razões que têm para fugir delas. Mais uma vez aí, Allan Kardec confirma que não tinha nenhuma pretensão de forçar convicção de quem quer que fosse, que nós já comentamos e que nós esperamos que vocês guardem isso, né, em vossas mentes, em vossos corações, e que o vosso esforço esteja na sua reforma íntima e moral, e não em convencer a quem quer que seja. Muita gente que vai à casa espírita às vezes comenta assim: eu queria ter uma prova. É o mesmo que Tomé, né? A pessoa quer uma prova, o orgulho, né? A pessoa se julga tão importante que ela quer uma prova particular para ela. E o que eu sempre respondo é que ao longo do tempo que eu frequento, né, as casas espíritas, do tempo que eu sou espírita, nunca tive reunião mediúnica, nenhuma comunicação de ordem particular. E isso não alterou em nada as minhas convicções, já que as minhas convicções são baseadas no estudo, né, na filosofia. E na razão. É. E aqui tem nesse segundo parágrafo aqui dessa argumentação, terceiro parágrafo da argumentação de Kardec, ele diz aqui: estou certo que diante dos fatos a convicção há de vir. O Espiritismo é uma ciência experimental, certo? Então, como ciência, ela é uma ciência experimental. Então, ocorrem fatos que são explicados pelo Espiritismo. Então, não há como nós negarmos algumas coisas que não existam, não tem nenhuma outra possibilidade de entendimento ou de explicação que não seja através do Espiritismo. Porque eu costumo dizer que contra fatos não há argumentos. Então, fato é fato. Fato é algo palpável, algo que não tem argumentação que detone aquele fato. Então, é isso que Kardec chama atenção, e que mais cedo ou mais tarde os incrédulos vão de ser arrastados pela torrente. Então, não tem pressa, cada um tem o seu momento. O Espiritismo é uma doutrina que veio para ficar, certo? E ela veio com a sua naturalidade, com a sua consistência, para que possamos, tendo as explicações que nós passamos a ter, nós abracemos aquilo, pode ser com que nome for. Nós temos, inclusive, uma coisa que nós até brincamos, né? E falamos: não, isso daí é espiritólico, certo? Ou então é catolirita, certo? Ele não dispensa a sua formação religiosa, mas ele adota, certo, princípios que estão claramente colocados e que são fundamentais dentro da doutrina espírita. Eu ouvi um censo aí, acho, se eu não me engano, foi em 2010, né, o último, ou foi em 2000, foi por aí, que havia uma pergunta, né, sobre reencarnação, certo? E a resposta entre os brasileiros, que o maior país católico do mundo, tá, em quantidade, 64% dos que responderam disseram que acreditavam na reencarnação. E a reencarnação é um princípio da doutrina espírita, certo? É algo que não tem como. E também então, não tem como continuar o programa, porque a hora... Nós vamos reencarnar na próxima semana. Um abraço a todos e até lá, se Deus quiser. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita,
através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Olá, queridos irmãos e irmãs da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Sou Bill Fabiano, estamos juntos mais uma vez aqui para mais um programa Luz na Penumbra, Revista Espírita 1861. Eu e meu parceiro Renato Souza, seja bem-vindo, boa noite, meu irmão. Boa noite, Bill, boa noite a todos. Estamos chegando. Hoje não estamos sós aqui no estúdio, né? Hoje tá bom. Estamos em companhia aqui do meu filho, João da Cruz. Dá um oi aí. Dá um oi aqui, João, aqui, ó. Esse oi aí foi dele. Vamos retomar o nosso estudo, né, Renato? Uhum. A gente vem trazendo aí o ano de 1861, mas o mês de fevereiro, já entramos em fevereiro, né? Exatamente. De 1861. E semana passada a gente trouxe muitas questões aí, né, relevantes, né, de muitas discussões, de muita troca aqui, né, Renato? Uhum. Então vamos sem mais delongas. Parágrafozinho, pedacinho do parágrafo anterior que finaliza dessa forma. Neste caso, o bastão é sustentado pelos músculos, ao passo que a mesa, não podendo ser posta em movimento pelos músculos do espírito, é agitada pelo próprio fluido deste, que faz o papel de força muscular. Tal é o princípio fundamental de todos os movimentos em casos semelhantes, falando ali sobre as mesas girantes, sobre os efeitos físicos, né, Renato? Exato. A causa inteligente, sim, não é isso? Sim. Uhum. Enfim, então a partir de agora vamos entrar no parágrafo de hoje, que diz o seguinte: uma questão à primeira vista mais difícil é esta: como pode um corpo pesado destacar-se no solo e se manter no espaço, contrariando a lei da gravidade? Muito excelente pergunta. Para nos darmos conta disso, basta nos reportarmos ao que se passa diariamente aos nossos olhos. Sabe-se que num corpo sólido é necessário distinguir o próprio peso e a força da gravidade. O peso é sempre o mesmo e depende da soma das moléculas. A força da gravidade varia em razão da densidade do meio. Eis porque um corpo pesa menos na água do que no ar, e ainda menos no mercúrio. Suponhamos que um cômodo em cujo solo repousa uma mesa bastante pesada, de repente se encha de água. A mesa levantar-se-á por si mesma, ou pelo menos um homem ou uma criança a levantarão sem esforço. Outra comparação. Faça-se o vácuo sob a campânula pneumática e no mesmo instante o ar do seu interior, não mais se equilibrando com a coluna atmosférica, faz com que a campânula adquira tal peso que o mais forte dos homens não poderá levantá-la. Entretanto, embora nem a mesa nem a campânula tenham ganhado ou perdido um átomo sequer de sua substância, seu peso relativo aumentou ou diminuiu em razão do meio, quer seja este um líquido ou um fluido. Interessante isso, né, Renato? Uhum. Porque ele traz aqui aspectos da física, né? Sim. Como é que um corpo pode sobrepor a lei da gravidade, né, parceiro? Uhum, perfeito. Interessante isso. Sim. Vamos continuar Vamos ou lá. quer comentar alguma coisa? Então, Não, vamos lá. Vamos lá. Uhum. Conhecemos todos os fluidos da natureza ou mesmo todas as propriedades daqueles que conhecemos? A gente não conhece nada, na verdade. Não, né? A não. gente conhece uma partícula, quiçá uma molécula do que é, né? O que há no universo, no espaço. Né? Então, a gente não pode dizer que isso ou aquilo, aquele outro é impossível de acontecer. Né? A gente não conhece nada. Seria muita presunção pensar assim. Os exemplos que acabamos de citar são comparações. Não dizemos similitudes. É unicamente para mostrar que os fenômenos espíritas que nos parecem tão estranhos não o são mais que os mencionados e que podem ser explicados, se não pelas mesmas causas, ao menos por causas análogas. Com efeito, eis uma mesa que evidentemente perde o peso aparente
num dado momento e que em outras circunstâncias adquire um momento de peso, não podendo tal fato ser explicado pelas leis conhecidas. No entanto, como se repete, isto prova que está submetida a uma lei que, pelo simples fato de ser desconhecida, não deixa de existir. Que lei é esta? Dão-na os espíritos. Todavia, em falta da explicação deles, podemos deduzi-la por analogia, sem recorrermos a causas miraculosas ou sobrenaturais. É importante a gente falar isso, né? Fazer uma pausa, porque às vezes a gente sabe que a doutrina espírita, com todo respeito às outras religiões, às outras doutrinas, ela não prega os milagres como é explicado pelas outras doutrinas, né? Como sim. Maravilhoso, né? Alguma coisa sobrenatural. E tem até o capítulo no livro dos Médiuns, é o segundo, se eu não me engano, ou o terceiro, do maravilhoso e do sobrenatural. Segundo, né? Que fala sobre isso. O que há realmente, não há e nem nunca haverá derrogação das leis estabelecidas por Deus ou pelo universo. Sim, pelo grande foco, grande poder superior. Existem leis que nós não conhecemos, e aí é que é a diferença, né? Existe aquilo que é inabitual, né, Renato? Não é inabitual você ver uma mesa volitando aí pelo ar. Isso, ou melhor, não é inabitual. Não é comum, é inabitual. É né? perfeito, a gente não vê o tempo todo isso acontecer. Eu nunca vi. Também não. A gente não vê isso acontecer o tempo todo assim, não. É complicado. Mas você falou muito bem. A doutrina espírita ela é sempre pautada na realidade. Vamos buscar o porquê. Há de haver uma explicação. Não é? Por isso que ela primeiro é ciência ou filosofia. Sim. Não é? Sim. Porque muito embora ainda não esteja escrito, mas já existe. Então não tem problema nenhum em você trocar a ordem, dizer que ela é filosofia primeiro. Tá? Não tem problema nenhum. E o Kardec deixou muito claro e deixou tudo bem. Já que querem, né, o aspecto religioso, em terceiro ela fica lá a parte religiosa também. Na importância terceira, né? Sim, na importância terceira. Né? Mas ela é sempre pautada nisso aí, sempre pautada na questão da ciência e da filosofia primeiro. É importante você ter falado sobre isso, né? Porque a religião não é importante na nossa vida. É muito importante. Sim, porque ela nos conduz para o caminho que nós nos distanciamos. Entretanto, né, Renato, não basta só ser religioso. Não. É preciso ter religiosidade no seu dia a dia, né? E a tua fé tem que ser uma fé robusta, tem que ser uma fé, né, concreta. De atos, de ação. Sim, né? Ela tem que ser racional. Não é você acreditar que o maravilhoso... Não, as coisas não são desse jeito. Poxa, mas por isso que muita gente... Mas eu orei muito para que não caísse um temporal. Pode até ser que ele não caia. Mas caiu. E aí? Exatamente. Orei muito para que não fizesse 40 graus de calor. Pode ser até que não faça. É o que mais a gente tem feito aqui no Rio, né? Mas fez 40 graus. Por que fez? Porque tem uma explicação para fazer os 40 graus. Eu tenho uma explicação para ter chovido mais do que o suficiente e tudo mais. Enfim, tá? E aí a doutrina é muito clara nesse sentido, né? No aspecto religioso. Não que você colocando ciência, filosofia ou trocando a ordem das duas primeiras e a religião vem em terceiro, que elas não sejam importantes, não, porque elas caminham juntas. Sim. Não é? Se não fosse importante, não estariam nessa categoria aí, né? Elas são importantes. Cada uma com seu grau de importância ali e relevância muito grande. Isso aí, perfeito. O fluido universal, como o chamam os espíritos, é o veículo e o agente de todos os fenômenos espíritas. Sabe-se que os espíritos podem modificar as suas propriedades conforme as circunstâncias, que ele é o elemento construtivo do espírito ou envoltório semimaterial do espírito, que neste último estado pode adquirir a visibilidade e mesmo a tangibilidade. É, pois, irracional admitir que, num dado momento, possa um espírito envolver um corpo sólido numa atmosfera fluídica, cujas propriedades, consequentemente modificadas, produzem sobre esse tipo de efeito de um meio mais denso ou mais rarefeito. Nesta hipótese, o levantamento tão fácil de uma pesada mesa pelo Sr. Squire se explica muito naturalmente, assim como todos os fenômenos análogos.
A necessidade de escuridão é mais embaraçosa. Por que cessa o efeito ao menor contato da luz? Né? Isso é bem interessante isso, que, né, a gente vê na maioria das casas espíritas, né, no Frei Luiz ou no Sheila, e em outras situações que a literatura espírita nos mostra aí, o próprio movimento espírita nos traz, que é necessário ter um breu total, né? Com a total ausência de luz, para facilitar lá o processo, e aí agora vai ser explicado aqui, né? O fluido luminoso exerceria aqui uma ação mecânica qualquer? Isto não é provável, já que fatos do mesmo gênero se produzem perfeitamente em plena luz. Não se pode atribuir esta singularidade senão à natureza toda especial dos espíritos que se manifestam por esse médium. Mas por que por esse médium de preferência a outros? Eis aí um desses mistérios, só penetráveis por aqueles que se identificaram com os fenômenos tão numerosos e muitas vezes tão bizarros do mundo dos invisíveis. Somente eles podem compreender as simpatias e antipatias existentes entre os mortos e os vivos. Ele coloca aqui que não há, como ele fala aqui, isto não é provável, né? Quer dizer que a ausência de luz facilitaria, né, o trabalho ali dos espíritos, que ele fala, isso não é provável, já que os fatos do mesmo gênero se produzem perfeitamente em plena luz, ou seja, eles conseguem agir de uma forma ou de outra, porque eles precisam necessariamente ou exclusivamente do chamado FCU, né, fluido cósmico universal. Então independe, né, se está na luz ou na ausência desta, né, a preferência de um espírito, ou para facilitar de repente a concentração, né, de nós encarnados, né, que isso de alguma forma poderia dificultar, né, o trabalho deles. Quando você pede lá as pessoas lá para feche seus olhos quando você está fazendo a corrente lá no posto, né, feche seus olhos, você não tem nada para ver, que a pessoa acaba se distraindo, né, com os fenômenos físicos, né, e acaba tirando o foco, né, da pessoa. Sim, é importante você chamar atenção para isso aí, não é? Da gente, do foco, né? Da tua entrega naquele momento ali, tá? E aí, com certeza, a tua mente, ela vai sendo conduzida e você vê muito mais de olhos fechados do que de olhos abertos. Né? Porque é a alma quem vê. É a alma quem vê. Isso né? aí. Então. Estamos no programa Luz na Penumbra, revista espírita 1861, estamos em fevereiro de 1861. Vamos dar sequência aqui, Renan? Agora ele vai falar de uma coisa aí. Vamos lá. Você vai lembrar muito bem. Vou lembrar? Então vai sim. Logo na primeira frase você vai lembrar. Ai, meu Deus. Jesus iluminado. Esses espíritos pertencem a que ordem? Isso nos persegue, né? Persegue isso aí, pra deixar a gente bem, né? Deixar bem focado. Olha o que eu tô falando. Espíritos imperfeitos. Você e o João Nogueira não me deram crédito quando eu falei. Né? Então. Pô, pensei que eu já fosse um espírito mais evoluído. Já vem você com esse assunto de novo, né? Deus, como diz a Miranda, misericórdia. Mas a gente precisa lembrar a que ordem nós pertencemos. Brincadeiras à parte, né? Nós somos espíritos lembrar. Imperfeitos, né, Renato? Perfeito. Imperfeitos. Sim. E aí nós estamos encaixados em uma daquelas classes ali dentro da ordem de imperfeição. Sim. As pessoas costumam dizer, muito na educação mediúnica, mas Kardec não está falando dos espíritos? Quando fala isso, o espírito desencarnado. Ok, beleza. E pode estar falando, mas eu sou encarnado hoje, amanhã eu estou desencarnado. Sim, é espírito de uma forma geral. Espírito geral. Sem dúvida. É só procurar ali. Eu estou encarnado hoje, eu sou bom, e amanhã eu estou desencarnado, muda? Não, de jeito nenhum. Ninguém vira anjo, né? Depois que passou por Ninguém aqui. Ninguém dorme Bill Fabiano, acorda Renato Souza. Pelo amor de Deus. Misericórdia, né? Eu queria muito acordar Chico Xavier. Ainda, né? Já estaria de bom tamanho. Já estaria de bom tamanho, mas não vai acontecer assim. Tamanha abnegação e devotamento, meu Deus, me falta muito. A gente pensa em muitas outras coisas ainda. Mas é interessante a escala espírita porque você olha para ela, você faz um estudo e aí você faz uma autorreflexão. Diz, nossa, eu me encaixo aqui. Ainda. E é importante falar o ainda, porque você vai mudar. Não é? Você vai mudar, não vai mudar em tudo de uma vez só, não vai acontecer assim, não, de jeito nenhum, mas uma coisinha ou outra você vai se encaixando lei de progresso, a gente tá e vai reformulando a tua caminhada, a tua vida.
Não é? Então vamos lá, depois desse interregno. Aham. Esses espíritos pertencem a que ordem? São bons ou maus? Sabemos que temos ferido o amor próprio de certas criaturas terrenas, depreciando o valor dos espíritos que produzem manifestações físicas. Criticaram-nos fortemente porque os qualificamos como saltimbancos do mundo invisível. À guisa de desculpas, diremos que a expressão não é nossa, mas dos próprios espíritos. Que nos perdoem, mas jamais poderá entrar em nossa cabeça que espíritos elevados venham divertir-se em fazer proezas ou outras coisas do gênero, do mesmo modo que não nos convencerão de que palhaços, atletas, dançarinos de corda e repentistas de rua sejam membros do Instituto. Quem quer que conheça a hierarquia dos espíritos sabe que os há de todos os graus de inteligência e de moralidade, e que neles encontramos tantas variedades de aptidões e de caracteres como entre os homens, o que não é de admirar, pois os espíritos nada mais são do que almas dos que viveram. Foi o que a gente falou aqui. É. Uhum. Sim, né? sim. Depois a gente continua, vamos terminar aqui para a gente continuar a falar. Ora, até prova em contrário, permitam-nos duvidar de que espíritos como Pascal, Busseau e outros mesmo menos elevados submetam-se a nossas ordens para fazer girar as mesas e divertir um grupo de curiosos. Perguntamos aos que pensam de modo contrário se julgam que após a sua morte iriam resignar-se facilmente a esse papel decorativo. Mesmo entre os que se acham às ordens do Sr. Squire, há um servilismo incomparável com a menor superioridade intelectual, donde concluímos que devem pertencer às classes inferiores, o que não quer dizer que sejam maus. Pode ser muito bem ser honesto e bom sem saber ler nem escrever. Os espíritos maus geralmente são indóceis, coléricos e se comprazem em fazer o mal. Ora, não nos consta que os do Sr. Squire jamais lhe haja pregado uma brincadeira de mau gosto. Obedecem com uma docilidade pacífica que exclui toda suspeita de malevolência, mas nem por isso estão aptos a fazer dissertações filosóficas. Consideramos o Sr. Squire um homem de muito bom senso para se milindrar com esta apreciação. Esta submissão dos espíritos que o assistem levou um dos nossos colegas a dizer que certamente aqueles o haviam conhecido em outra vida, no qual o Sr. Squire teria exercido sobre eles uma grande autoridade, a razão porque ainda lhe conservam na presente existência uma obediência passiva. Aliás, não se deve confundir os espíritos que se ocupam de efeitos físicos propriamente ditos e que são designados mais especialmente por espíritos batedores, com os que se comunicam por meio de batidas. Sendo este meio uma linguagem, pode ser empregado como escrita pelos espíritos de qualquer ordem. A gente teve um parágrafo grande aqui, mas lá no início, Kardec coloca que muitas pessoas o criticaram, né, por ter colocado nomes, né? É como se eu e o Renato, qual é, Kardec? Você está falando que eu sou espírito batedor ou zombeteiro? Não entendi. Qual é a sua, Kardec? Né? Sim. Ele esclarece que não foi ele que colocou os nomes, foram os espíritos. Foram os espíritos. Mas é só para a gente ter uma base, né? Uma base, claro. Uma noção, né? Precisa de um parâmetro, não é? Precisa de uma explicação, precisa de um parâmetro, precisa de tudo isso. E para você trazer as características, não é? Trazer tudo isso, foram feitos vários testes. Sim. Foram feitas várias coisas, várias situações foram feitas lá, não é? Para poder classificar, não é? Classificar todos eles, tá? Enfim, estávamos falando um pouquinho longe do microfone. Exatamente, agora ficou mais. Inclusive trocamos o óculos aqui, que é para enxergar melhor um pouco também, mas vamos lá. Não é lobo mau, né? Não, de jeito nenhum. Então vamos lá? Vamos lá. Como dissemos, vimos muitas pessoas que assistiram às experiências do Sr. Squire, mas entre as que não eram iniciadas na ciência espírita, muitas saíram pouco convencidas, como a mostrar que a simples vista dos mais extraordinários efeitos não é suficiente para levar à convicção.
Depois de terem ouvido as explicações que lhes demos, sua maneira de ver modificou-se plenamente. Certamente, não apresentamos esta teoria como a última palavra, como a solução definitiva, mas, na impossibilidade de poder explicar esses fatos pelas leis conhecidas, forçoso é convir que o sistema por nós formulado não é destituído de verossimilhança. Vamos admiti-lo, se assim o quiserem, a título de simples hipótese. Quando apresentarem uma solução melhor, seremos um dos primeiros a aceitá-la. Mais uma vez falando que as leis, né, que regem o universo, das leis que regem o universo, quantas a gente conhece, né? Vamos botar aí 100 leis? Tem muito mais, com certeza, né? Sim, sim. Vamos colocar um parâmetro, um número como com 100. Uhum. Mas digamos que haja 2 trilhões de leis. É só você fazer a diferença aí, a matemática. Pois a é. gente não conhece nada. Fácil, fácil. É fácil, mole, fácil. Meu Deus. Né? Então a gente precisa, né, Renato, entender que, óbvio, a gente tem uma ciência filosófica, uma filosofia científica, não importa a ordem, mas ela é baseada na ciência. Né? Então a gente tem que buscar sempre, né? Isso é o que Kardec o experimento. O experimento. Não é? Kardec nos converge para esse lado aí. A camisa do Renato é azul, mas fisicamente falando, por que essa camisa é azul, né, Renato? E não a contestação dos fatos, mas sim a veracidade dos fatos, não é? E aí você vai, através dos experimentos, você vai atestando tudo e verificando que as coisas, olha, realmente, se isso é assim, porque já acontecia. E quando você vai buscar realmente nos fenômenos que a gente tem, aí entra a parte religiosa, né? Então vamos levar isso para a parte, as curas que foram operadas, curas que Jesus promoveu, tá lá, predições do Evangelho, milagres e predições do Evangelho, na Gênese, né? De Kardec e tudo. E todas as outras coisas que ele trata também, o fluido está na Gênese, não é? A modificação, o próprio magnetismo, né, Bill? A própria questão do magnetismo. Porque essa lei, ela é magnética. Sim. Ou vou colocar no plural, quantas leis, não é? A gente fala a lei de Deus, mas tem trilhões de leis, sei lá, não sei quantas tem, não sei, mas todas universais, não é? E nós somos magneticamente atraídos para ela, para o efeito dela, não é? Para que a gente possa se resolver com ela. É isso? Uma vez até me questionaram sempre lá na Educação Mediúnica, né? Está começando cheio de questões, mas se os mundos são diferentes, por que existem leis universais? Olha, óbvio, se abrir um parênteses aí, existem as leis universais que são compatíveis com aquele planeta em que você está habitando. Sim. Né? Existem sistemas aí, planetas que nem existem mais leis circunscritas, pois elas já estão somente... Né? Como a gente sabe aí de Júpiter, por exemplo, né? Não, os indivíduos de lá não precisam de leis para controle, como nós aqui, a gente tem lei para tudo, né, Renato? Tudo a gente tem lei. Por que isso? Porque a gente precisa aprender. Por que a gente precisa aprender? Porque a gente está fazendo errado, pô. Né? Então, da nossa ignorância. Nossa ignorância. Então, quando Kardec fala lá é importante a gente duvidar, tá lá na introdução do Livro dos Espíritos, na ausência de fatos, a dúvida deve ser o posicionamento do homem sábio. Sim. Então vamos duvidar, mas não duvidar por duvidar, né, Renato? Como, por exemplo, agora a gente não tem dúvida nenhuma que o programa está acabando. Está chegando ao fim, faltam 20 segundos. Porque o cronômetro está ali contra a gente, o Pablo já está ali coçando o olho e falando, vambora. Ele não para. Olha lá, o cronômetro não para, ele está disparado ali, legal. É isso, chegamos ao final, pessoal, de mais um programa Luz na Penumbra, Revista Espírita 1861. Semana que vem, no mesmo horário, no mesmo local, estaremos juntos. Boa noite, pessoal. Renato Souza, meu parceiro. Grande abraço a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos
e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.